Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, a gente vai responder aqui a pergunta de muitos motoristas, né? É a dúvida que muitos motoristas têm, que é a seguinte: o que acontece se o motorista ele não assinar o auto de infração de trânsito no momento da abordagem e no momento da fiscalização? O que acontece com esse motorista? Ele vai ser penalizado, vai responder por alguma infração, né, de forma mais rigorosa, digamos assim? Vamos aqui entender como é que funciona esse tema. Quando há a abordagem do motorista na fiscalização de trânsito, conforme determina a parte geral do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, o agente policial ele tem o dever de imprimir duas vias do registro do auto de infração de trânsito, o AIT. Então aqui tem o dever previsto na parte geral do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, na qual o agente policial ele deve imprimir duas vias do auto de infração de trânsito, do AIT. E por que isso? Porque uma via ela vai ficar com o órgão de trânsito para a emissão da notificação da autuação e depois notificação da penalidade de multa, e uma segunda via ela deverá ser entregue ao motorista abordado na fiscalização. Olha que interessante o que diz o Manual Brasileiro nesse sentido. A outra via deverá ser entregue ao condutor quando se tratar de autuação com abordagem, ainda que este se recuse a assiná-lo. Então aqui a gente já tem uma resposta. O motorista ele não é obrigado a assinar o auto de infração de trânsito. Todavia, o agente policial ele tem o dever de entregar uma segunda via desse AIT ao motorista que cometeu a infração de trânsito. Isso aqui é um dever, tá? No ato da abordagem, ainda que o motorista se recuse a assinar o AIT, o agente policial deve entregar uma segunda via ao motorista. Até porque a gente está falando aqui da peça mais importante no que diz respeito na aplicação da multa de trânsito. É a peça mais importante porque é aquela que vai fundamentar a aplicação da penalidade de multa de trânsito. Tá? Então, todas as penalidades decorrentes do cometimento dessa infração, ela tem o seu embasamento nessa peça, no AIT. Então, por isso que o agente policial deve ter ali muita atenção no correto preenchimento, tá, do auto de infração de trânsito. E de outro lado, o motorista, quando ele é abordado, ele tem o direito de receber essa segunda via para se defender. Até porque é com base nesse documento, nessa peça acusatória, digamos assim, que ele vai ser penalizado com cobrança de multa, pontuação na CNH, até mesmo suspensão do direito de dirigir ou cassação, a depender do caso, né? Cassação da CNH, aí dependendo do caso. Então, a gente já percebe aqui a importância desse documento, tá? Então, a gente já tem aqui uma primeira resposta. O cidadão, o motorista, ele não é obrigado a assinar o auto de infração de trânsito. Todavia, ele tem o direito de receber uma segunda via para se defender. Tá? E, de outro lado, se ele não assinar o auto de infração, ele não vai ter nenhum agravamento, digamos assim, no que diz respeito a futuras penalidades. Tá? Não vai prejudicá-lo em nada. Tanto a assinatura ou a falta dela não quer dizer que o motorista ele vai responder com maior ou menor gravidade com relação a essa infração de trânsito. O que acontece na prática é o seguinte: se o motorista ele não assina o auto de infração de trânsito, o órgão autuador ele tem o dever de expedir a notificação da autuação para que esse motorista apresente defesa prévia. Na prática é isso que acontece, tá? Então, a pergunta é, o que acontece se o motorista não assina o auto de infração? É isso, na prática é isso. Ele não é obrigado a assinar, e caso ele não assine o auto de infração, o órgão de trânsito, o órgão autuador, tem o dever de expedir a notificação da autuação para o endereço desse motorista ou de forma eletrônica para que ele apresente defesa prévia, sob pena de nulidade da aplicação da multa. Tá? E, de outro lado, se o motorista ele assina o auto de infração e ele é o proprietário do veículo,
o órgão de trânsito, ele não tem, nesse caso, o dever de expedir a notificação da autuação para apresentação de defesa prévia. Por quê? Porque quando o motorista ele assina o auto de infração, já está correndo, a partir daquele momento, o prazo para apresentação de defesa prévia. E aqui a gente deve observar o que diz o artigo 281-A, tá, do Código de Trânsito, do CTB, que diz assim: na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 dias. Então, quando é que o AIT ele vale como notificação da autuação? Quando o motorista assina. Tá? Então, esse é o detalhe: o motorista assinou e, desde que conste no AIT o prazo não inferior a 30 dias para apresentação de defesa prévia, aquele AIT já vale como notificação da autuação. E aqui o motorista deve ter muito cuidado, porque se ele ficar esperando, ele foi ali, né? Foi multado, recebeu a segunda via do auto de infração, ele assinou. Se ele ficar esperando a notificação para apresentar a defesa prévia, ele vai ser penalizado automaticamente. Aí ele já vai ser notificado da penalidade de multa, que é a segunda notificação. Por quê? Porque ele perdeu o prazo para a apresentação de defesa prévia. Porque quando o motorista ele assina o auto de infração de trânsito e quando consta nesse auto de infração o prazo para apresentação de defesa prévia, já vale aquele AIT como notificação da autuação. E ali já está correndo o prazo para que ele apresente defesa prévia. Outro detalhe, tá? Previsto na legislação de trânsito. Para que esse AIT ele tenha ali a sua força, né, de vinculante, de notificação da autuação, né, conforme previsto na lei, além de ter a previsão de prazo para a apresentação de defesa prévia, que não pode ser inferior a 30 dias, esse motorista abordado, ele deve ser o proprietário do veículo. Tem esse detalhe, tá? Isso está previsto no artigo 3º da Resolução 918 do CONTRAN, no seu parágrafo 5º. Artigo 3º, parágrafo 5º da Resolução 918 de 2022 do CONTRAN, que diz assim: o AIT valerá como notificação da autuação quando for assinado pelo condutor e este for o proprietário do veículo ou o principal condutor previamente identificado, tá? Então, se ele for o proprietário do veículo ou o principal condutor previamente identificado e ele assinou o auto de infração, já vale aquele auto de infração como notificação, tá? Então, só para a gente não se perder aqui, para ficar muito bem claro isso, quando o motorista ele é o proprietário do veículo e quando no AIT consta prazo para apresentação de defesa prévia, conforme previsto no artigo 281-A do CTB, e esse motorista assinou o auto de infração, aquele AIT já está valendo como notificação da autuação, de modo que já começa ali a correr o prazo para que ele apresente defesa prévia. E se ele não apresentar defesa prévia, ele vai ser penalizado à revelia, porque não se defendeu, e vai ser notificado de imediato da penalidade de multa. Então ele perde aqui a oportunidade de se defender ali junto ao órgão de trânsito, de apresentar defesa prévia, e já vai ser notificado da penalidade de multa, tá? Então, muito cuidado com relação a esse detalhe, tá? Então, se o motorista ele não assina o auto de infração, o órgão de trânsito tem o dever de expedir a notificação no seu endereço cadastrado junto ao Detran ou de forma eletrônica para que ele apresente defesa prévia, tá? Então, se ele não assinou o auto, ele vai ser notificado para a apresentação de defesa prévia. E, nesse segundo caso, se o motorista ele é o dono do veículo e no AIT consta prazo para apresentação de defesa, se ele assinar esse AIT, esse auto de infração já vale como notificação da autuação. Então, quando ele assina, já corre o prazo para apresentação de defesa prévia, de modo que ele não vai ser notificado pelo órgão de trânsito. Ele não vai ser notificado, porque como ele assinou, já vale aquela assinatura como notificação da autuação. Então, se ele ficar esperando a notificação em casa, ele corre o risco de perder esse prazo, ser penalizado a revelia e já vai ser notificado da penalidade de multa. É isso.